Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro nesse momento em que, se você der uma olhada nas redes sociais, nos principais veículos de informação na internet, o principal destaque será a pesquisa Quest, que aponta mais uma vez uma queda na aprovação do presidente Lula e do seu governo. Para você que acompanha sempre o nosso portal, não dá para a gente dizer que esse fato está sendo surpreendente por várias razões. Existem situações que podem reverter essa tendência, essa posição, e as análises que a gente escuta por todos os lados. Isso se deve porque os alimentos estão caros, porque o combustível está caro, e por conta da reforma administrativa não aconteceu, reforma política não aconteceu, e porque tem isso, porque tem aquilo. O que pode ser considerado o ponto principal desse resultado? Nós já conversamos aqui várias vezes, vamos falar também como é possível mudar essa situação, e tem coisas acontecendo para mudar essa situação, mudar esse retrato. Vou conversar com vocês também sobre algo muito importante que está correndo paralelamente a essa realidade, que foi um pedido, aliás, uma petição, um despacho do ministro Alexandre de Moraes, dirigido ao Paulo Gonet, fazendo alguns questionamentos sobre a possibilidade e necessidade de uma decretação de prisão preventiva de Bolsonaro agora, em função de tudo aquilo que ele tem feito, as suas declarações, as suas movimentações, e manifestações estão sendo programadas agora para o dia 6 de abril. Bom, antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aqui aos mais de 1.021.000 pessoas que já são inscritas e conectadas através do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, vocês vão ver nos principais veículos hoje várias análises sobre esse fato aqui. Quest, desaprovação de Lula cresce e chega a 56%. E é a pior desde o início do mandato. A gente vai ver que todos os veículos estão tratando disso. Claro que a extrema-direita está comemorando, né? Porque para eles, quanto pior, é melhor para os seus propósitos políticos e até para estratégias para livrar da cadeia todos aqueles que quiseram destruir a nossa democracia. Aqui no UOL a gente lê: Quest, desaprovação da gestão Lula é de 56% e passa pela primeira vez dos 50%. A tendência já estava sendo notada desde algum tempo atrás, que isso poderia acontecer. Existem vários fatores concretos, existem situações da economia, existem, de fato, situações relacionadas à política, e existe um fato principal que foi a comunicação absolutamente inexistente e debilitada desde o começo do governo Lula. E agora, vários influenciadores aqui nas redes sociais já estão tendo contato com a área de comunicação do governo Lula. E provavelmente nós teremos aí uma aproximação maior, teremos uma mudança da forma como a comunicação tem sido tratada. E por que a comunicação ela é vital? Porque algumas situações, gente, no nosso país sempre aconteceram. Por exemplo, alimentos sempre estarem numa condição de preços que desagradam o consumidor. Você nunca entrou num supermercado e disse assim: nossa, como as coisas estão baratas, olha, como eu estou comprando muito mais. É difícil. Você pode encontrar um produto aqui, outro lá, mas os alimentos no mundo inteiro eles estão sujeitos a sazonalidades e também a políticas macroeconômicas que cuidam ali dos seus estoques reguladores dos produtos essenciais. Isso no governo Bolsonaro foi destruído, porque ele acabou com todos os armazéns, com a Conab. Ele colocou para chefiar a Conab uma pessoa que era um publicitário, que era amigo dele, que não ia lá. E simplesmente o Brasil deixou de armazenar grãos de todos os gêneros. E aí, quando se tem uma sazonalidade de colheita, de safra, os preços aumentam e o governo não tem como fazer, a não ser abrir para importação, como aconteceu quando teve um aumento de preços no arroz. Existe a variação do dólar, que pressiona também alimentos que são importados, como azeite, para cima. E existem outros fatores também, energia, o combustível, todos esses fatores que, se tiverem um reajuste para cima, eles acabam influenciando também nos preços. Bom, essas são explicações econômicas que têm a ver com política. Agora, se o cidadão ele não é informado
de como funciona esse jogo, como funciona essa dinâmica, o que o governo herdou de destruição e como o governo está tratando esses temas, obviamente o cidadão desinformado ele só sente ali a impressão quando ele está no supermercado, quando ele vai abastecer o carro, quando ele vai buscar um serviço de saúde, quando ele vê como está acontecendo a segurança. Isso tudo reflete numa desaprovação subjetiva que é vitaminada pelas forças de direita, de extrema-direita e subliminarmente pelos grandes veículos de comunicação, que apresentam sempre matérias de uma forma muito sóbria, mas aí colocam especialistas para opinarem por que está acontecendo. E aí os especialistas vão, no fundo, no final da história, reparem só o que eles vão dizer. Que o governo precisa fazer uma reforma no seu trato com a responsabilidade fiscal. Porque esse governo está gastando muito. E gastando muito faz com que o dólar suba. E subindo o dólar aumenta os preços nos supermercados. Então o cidadão está pagando mais caro no ovo é porque o governo não está cortando dinheiro de aposentado, de trabalhador, de estudante, de dona de casa, não está piorando a saúde, não está piorando a educação, não está piorando o saneamento básico, não está fazendo investimentos públicos, ou deixando de fazer investimentos públicos. Enfim, então nós teremos sempre uma explicação para iludir e alienar ainda mais uma parcela muito importante da sociedade brasileira de que as coisas que nós presenciamos no nosso cotidiano têm a ver com uma política macroeconômica que não está colocando mais dinheiro no bolso dos endinheirados. Reparem só, vocês vão ver, a direita vai dizer isso, que está acontecendo é porque não está se respeitando o teto de gastos. Discussões que só acontecem aqui no Brasil, porque nós sofremos durante tantas décadas uma lavagem cerebral desses grandes veículos de comunicação que têm lado, que fazem um ativismo político e econômico. Então, gente, o que se pode fazer? O que se pode fazer é melhorar a comunicação. E a comunicação agora tem que ser uma coisa radical. Eu tenho defendido que o presidente Lula venha para as redes todos os dias, como se faz no México, não ter o menor milindre em copiar aquilo que deu certo lá e que está dando certo e que tem continuidade. A popularidade da presidenta do México está em 85%. O que acontece lá? Eles fizeram revolução, é um país que fez coisas muito mais diferentes do que as que acontecem aqui no Brasil. Eles estão numa república socialista. O que aconteceu lá? Teve reforma agrária. O que aconteceu? Então a gente tem que entender o que está acontecendo em países que são muito semelhantes como o nosso e conseguem trazer a população para um embate político, para o esclarecimento de pautas, para defender pontos principais que um governo adota para a defesa da sociedade, para a defesa do país. Isso ainda está débil no governo Lula, e enquanto isso não for resolvido, não tem como a gente chegar aqui e tentar iludir as pessoas, e fazer algum discurso aqui para agradar pessoas que não querem enxergar a realidade. Pessoas, olha, você está falando isso, está falando mal do Lula de novo. Eu não estou falando mal do Lula. Se você pensa assim é porque você está com problema de cognição também. Você está virando uma pessoa que está adepta de uma seita. E adeptos de seita não têm reflexão crítica para ajudar qualquer coisa para mudar a realidade. Então a gente tem que ter isso muito claro e a nossa responsabilidade como comunicadores, como influenciadores, como se diz, né? É muito importante. A gente não pode negar e esconder o que está acontecendo. A informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Bom, mas eu tenho crença que isso poderá ser mudado, as coisas serão explicadas, a sociedade vai começar a ter mais informações, nós aqui vamos ter mais condição de trazer mais informações em tempo real, com prioridade para todas as pessoas aqui nas redes sociais. É por isso que a gente está fazendo tanto esforço aí para ajudar, não para ajudar a comunicação do governo, como se fôssemos funcionários do governo, não é isso. É para ajudar no combate político de tudo aquilo que ataca o governo e que tem interesses muito maiores por trás de um mero ataque político ao governo. Tem interesses aqui da nossa sobrevivência enquanto civilização, enquanto um país soberano, enquanto uma democracia real. Então, o buraco é muito mais embaixo, é por isso que a gente tem que mexer nessas questões todas. Gente, até me estendi bastante nesse nosso ponto aqui, mas é o que vocês verão aí hoje, e já estou dizendo para vocês que irá acontecer, né? As distorções das análises aí dos economistas de sempre que os veículos colocaram nos telejornais logo mais. Podem anotar e me cobrem amanhã.
Seria o fim da minha vida, diz Bolsonaro sobre a prisão. A prisão está rondando a cabeça do inelegível. Saiu uma coluna do Josias de Souza hoje muito interessante, está causando polêmica. Ideal é que Bolsonaro vá em cana e morra politicamente, né? Ele fez esse sublinhou isso aí, né? Mas, enfim, é o que nós esperamos mesmo, né? Mas é difícil morrer politicamente à extrema-direita, porque o Bolsonaro é apenas um boneco do posto no meio desse processo todo. Como boneca do posto, foi a senhora Carla Zambelli também, que rebateu o Bolsonaro. Sempre defendi, agora estou em depressão. O Bolsonaro cortou a Zambelli do WhatsApp dele, tá? Bolsonaro bloqueia a Zambelli no WhatsApp após ser cobrado pela deputada. Essa aí morreu politicamente. Ela está agora com uma mendiga política, vai perder o mandato dela. E ela é o reflexo, gente, disso que a gente vivenciou no Brasil. Quem era a senhora Carla Zambelli? Era uma ninguém. Mas veio nessa onda do bolsonarismo, acoplou no Bolsonaro, se elegeu com o Bolsonaro tem essa percepção, ele não precisa dela para absolutamente nada. Na cabeça dele, ela criou um prejuízo para a campanha dele, então ela está sendo descartada e agora ela que vai seguir a vida dela e vai chorar, vai vai buscar bons advogados e psicólogos. Moraes manda PGR se manifestar sobre prisão de Bolsonaro. Gente, esse troço aqui não tá brincadeira não, tá? O ministro Alexandre de Moraes passou aqui um despacho para o Paulo Gonet. Eu vou falar com mais detalhes sobre isso mais tarde, no nosso outro encontro, mas o ministro Alexandre de Moraes despachou o seguinte ponto aqui. Alexandre de Moraes solicitou o parecer do Ministério Público Federal sobre se há necessidade de aplicar medidas cautelares para restringir a atuação de Bolsonaro em novas convocações que possam incitar atos antidemocráticos. Porque o Bolsonaro está botando as unhas de fora, porque ele está sendo influenciado pelo Malafaia e por algumas pessoas que têm uma visão distorcida da realidade. Eles pensam que nós esquecemos que eles tentaram destruir a nossa democracia, né? E não vai funcionar como eles estão pensando, não. Moraes analisa a notícia crime contra Bolsonaro. Bom, as solicitações de Alexandre de Moraes à PGR têm como origem uma notícia crime protocolada por 2 advogados que argumentam que Bolsonaro teria tentado obstruir a justiça e incitar novos atos que comprometam a ordem política e a estabilidade democrática, bem como a coação no curso do processo. E aí segue aqui. Aí eu vou destacar aqui as perguntas. Aqui tem os argumentos que eu vou comentar com vocês mais tarde, mas aqui o ministro Alexandre de Moraes ele pergunta o seguinte: o possível cometimento pelo noticiado, no caso Bolsonaro, dos delitos de obstrução de justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas e coação no curso do processo. Cabimento de prisão preventiva do noticiado, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual. 3. Aplicação de medidas cautelares nos termos do artigo 309 do Código de Processo Penal, para restringir a atuação do noticiado em convocações que possam incitar atos antidemocráticos. Foram as determinações do ministro Alexandre de Moraes. Então, como eu conversei com vocês algumas vezes, se o Bolsonaro der um escorregão, ele vai tomar uma prisão preventiva ou, na melhor das hipóteses, vai ganhar ali uma tornozeleira eletrônica para aprender alguma coisa, né, de civilidade, alguma coisa de racionalidade, de bom senso, que está faltando naquela cabeça, parece que desde quando ele nasceu, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, tem coisas muito importantes para conversarmos, tá legal? Um abraço, tchau!